Olá pessoal, e aí gente, tudo bom? Bem, hoje eu vou colorir com vocês dentro do tema do Halloween. Só que eu não tenho no momento nenhum desenho, né, que seja literalmente assim do Halloween. Então nesse livro, no Country Charm, eu estava aqui olhando as figuras e observando qual dessas aqui eu poderia fazer uma adaptação e transformar num colorido de Halloween. Então, esse aqui mesmo dava, porque dá para colocar aqui no lugar desses chumacinhos, que já estão até interessantes no formato, eu colocaria abóboras, né? Ali também, ó, nessa folhagem, eu tirava essa folhagem. Aqui é um. Então, eu tava pensando nesse, ó, porque as abóboras já estariam quase prontas. Eu teria que mexer pouco, né? Tava avaliando tudo um pouco. Esse tá muito fofinho, então eu não vou desmanchar, porque aqui tem um laguinho pra gente fazer depois. Então, a temática também tem que ser uma que eu possa, assim, desmanchar. Então, eu pensei nesse, tá? Esse também, porque, ó, remete, assim, a um fundo. Aqui já posso aproveitar e fazer uma coisa seca. E um outro que, deixa eu ver aqui uma coisa. Esse aqui também nem tanto, porque esse tem um cachorrinho, tá legal. Foram mais esses dois. E aí, um outro livro, uma outra opção, que aí depois também eu posso fazer outro colorido, é o do Jardim Secreto, né? Que faz tempo que eu não pinto. Que aí pode ser aqui. Isso aqui pode virar uma coisa bem Halloween. Fazendo um fundo, né? Claro. E esse aqui, óbvio, do espantalho também. Então, esse do espantalho, com certeza a gente vai trabalhar depois. Só que eu vou tirar também esses morangos, nada a ver, né? O espantalho cuidando de morangos. E vou fazer abóboras ou milho. Mas então, agora falando com vocês, eu vou nesse aqui. Então, esse aqui, eu vou transformá-lo aí numa casa de bruxa. Com as abóboras, sabe? Assim, umas coisas bem interessante. E aí, o que vai acontecer? Bem, eu vou precisar, então, tirar algumas coisas que não tem nada a ver pro Halloween. Então, eu vou usar, ó, da base acrílica. Essa base, a gente prepara a tela da pintura. E eu vou usar ela dessa vez. Ali numa camada, em algumas camadas não muito grossas, só para poder eu conseguir pintar depois com o lápis de cor. Então, aqui é a consistência dela, ó. O bom dessa base é que ela é como se ela tivesse assim no componente um pouco de cola. Então, tudo isso aqui eu vou apagar. Tá? Eu não tenho interesse aqui, ó, nessas flores. Halloween não tem flor, né? Halloween é tudo seco, escuro, não é verdade? E esses passarinhos vão virar uns corvos. Afinal, aqui dá um negócio legal, uma enxada aqui. Então, eu vou apagar isso aqui tudo, sabe, assim, porque não tem flor no Halloween, né? Aqui também vai virar um corvo. Essa casinha eu vou deixar. Então, olhem que não vai apagar tudo, né? Não vai apagar tudo. Vai ficar ainda, claro, uma...
um dar a entender atrás, mas vai clarear. Vai desmanchar esse preto forte. E aí, deixa eu passar em tudo aqui, que aí eu vejo o que eu faço aqui. Vou passar esse cercado todo aqui. Que eu vou fazer cercado, mas eu vou fazer cercado de outro jeito. Então, eu vou aproveitar, né? Então, eu vou aproveitar a base do desenho do livro. Ó lá. Pra fazer aí um cenário de Halloween. Então, gente, eu vou usar o estojo da Faber-Castell. Então, eu vou botar o estojo aqui, que essa lateral tá com outra cor. Daqui a pouco eu já tirei algumas cores, principalmente as cores lilás, que é onde eu vou fazer agora o fundo. E deixa eu ver aqui também, que eu acho que vou precisar do lápis da Faber-Castell escolar, que tem uns tons, ó, de lilás, assim, bem interessante. Imagina esse estojo aí, né, que saiu agora da escolar da Faber-Castell. Eu vou usar isso aqui agora. Então, deixa eu estudar aqui esses tons. Então, com certeza, eu vou precisar desse aqui. Ó. Pra fazer um céu bem roxo. Tá. Deixa eu ver esse. Ih. Não, então já quebrou a ponta, já cai fora. Porque eu não... Esse não... Eu não tenho, gente. Ó, esse. Com certeza esse, ó. Pra fazer a parte mais clara. Acho que vou precisar do bege. Talvez um rosa ou outro. Aí esse bege, com certeza. Então vejam que a gente tem que escolher, né? Então você tem que escolher antes. Aqui, ó. Então pronto. Então eu não vou usar muitas cores não, pra não me atrapalhar. Então acho que esse rosa cai fora. Mas fica todo mundo aqui. E esse aqui com certeza eu vou usar, quer ver? Ah, índigo. O índigo vai fazer um trabalhinho aqui pra gente. Então vamos lá.
Bem, gente, então, ó, vocês estão vendo aí, só que ainda tá tudo muito poroso, muito incerto. Então, para uniformizar, eu pensei em 3 opções. Eu pensei na gente usar aqui um blender, né, incolor. Pensei nesse hidrocor também, que é um blender. Embora ele é mais para o hidrocor e para a caneta nanquim. E no solvente. Só que eu não quero mexer em solvente. E eu vou nesse, ó. Eu fiz um teste aqui na pontinha e foi. Só que ele suja a ponta. Então, antes que ele fique sujo, eu vou começar aqui no tom mais claro. Ele umedece o pigmento. Olha lá, ó. Eu tô precisando comprar um desse que tem da... Sabe de quem? Da Prismacolor. Ó. Então, o solvente é uma opção também. Só que eu não quero usar o solvente porque aqui tá frio. E com certeza eu tô com as janelas fechadas. Então, não é interessante a gente usar esses produtos mais tóxicos, principalmente solvente, num ambiente fechado. Então, também não recomendo aí se você tiver nessas condições. Então, o ideal quando a gente usa solvente é justamente tá com o ambiente bem arejado mesmo. Ó, mas tá ficando legal, né? Então, deixa eu ver aqui essa lua. Vou mexer aqui nessa lua. Então, vocês viram que eu fiz aí uma lua, que ainda vou mexer mais depois. Ó, a lua é incerta mesmo, né? Algumas manchinhas. Ai, gente, tem horas que é o dedo mesmo que nos ajuda. Tá? Aproveitando aqui, a gente traz pra cá essa nebulosidade. Esse céu é um céu, né, de Halloween, então tem que ser nebuloso mesmo.
Bom, gente, ó, vocês estão vendo aí a invenção. E aqui agora essa lápide, né? E o Halloween são cores escuras, né? Mais escuras. As cores claras são mais pra causar, assim, uma luz, não é verdade? Bem, gente, então, ó, olha que legal que vai ficar. É o seguinte, vocês viram eu trabalhando com o bico de pena e o nanquim. Então, aqui é o nanquim da Tridente. E eu vou até comprar o nanquim de pote, que é melhor para mergulhar o bico de pena. E esse bico de pena, já mostrei no item de nanquim. Ele é extremamente coadjuvante e auxiliar no nosso colorido. Por que eu não uso uma caneta permanente e nem a caneta recarregável no colorido? Porque elas vão entupir. Então, o bico de pena não entope, né? E vocês viram que eu prefiro, às vezes, usar ele com a parte do fundo pra cima. Então, ó, aqui é o bico de pena, né? Então, você coloca o nanquim. O ideal é você colocar o nanquim num recipiente. Eu vou colocar aqui, daqui a pouco vocês vão ver. Aí você mergulha aqui o bico, tira uma certa quantidade. E aí você trabalha ele aqui, ó. Então, você vai aqui, ó, fazendo ali, tá? Todos os detalhes do colorido. Ou assim também, tanto faz. Eu gosto de usar ao contrário, não sei porquê. E se a gente usa uma caneta recarregável ou uma caneta permanente, deixa eu pegar aqui uma de uma ponta qualquer. O que vai acontecer? Ela vai entupir. Porque na medida em que ela... Eu já mostro pra vocês. Então, na medida em que, ó, essa caneta era assim, tá? Na medida em que ela passar aqui no colorido, ó, além dela patinar, porque o meu lápis de cor é a base de óleo, porque é o Faber-Castell profissional. Se você não tiver o profissional ou o carandache, provavelmente o seu à base de cera, ainda assim ela vai entupir. Não importa, pode ser o lápis de cor escolar, ela vai entupir. Além do que ela vai patinar. O que é patinar, Érica? É justamente no que você tentar o traçado, ó lá, ó, ela falha, porque a cera não permite, tá? E aí também essa cera vai começar a acumular nesse biquinho e vai entupir. Não é legal. A mesma coisa vai acontecer aqui, na recarregável. Então, a caneta permanente e essa daqui seria o caso apenas de usar, por exemplo, numa aquarela, já seca.
Mas se tratando de lápis de cor, o ideal é que você tenha, então, um bico de pena. Ó, então se você vai ver aqui a diferença, ó como ele vai transcorrer fácil. Então, você faz aqui efeitos, ó, tranquilo, sobre aí o lápis de cor e vai ficar show. Então, esse colorido, os detalhes eu vou fazer com o bico de pena. Bem, aí aqui agora, vocês vão entender, então vocês entenderam. Então, as demais abóboras, eu faço a mesma coisa. Eu vou colorir, tá? E vou adiantar. Só que, antes, eu vou fazer o seguinte. Então, olha lá o meu céu. Então, o meu céu ainda tá bem, bem uniforme, é bem irregular. O uniforme é o que ele vai ficar. Então, ele está ainda bem regular, ó, com falhas, tá? E agora, usando as mesmas cores, eu vou fazer, então, o acabamento de uma segunda demão.
Bem, pessoal, então, vocês estão vendo aí uma visão geral. Essa porta era aberta, eu fechei. E aí a janela. Então, só para mostrar para vocês que na luz você também faz um efeitozinho de sombra. Então, você pega aí, tipo, 3 tonalidades diferenciadas. Então, o legal é você pegar um amarelo, 2 tons assim de amarelo, tipo um mostarda, um amarelo gema e um marronzinho. Então, se bem que eu usei esse aqui, ó. Eu usei essa cor aqui, que é amarelo de cádmio limão, da Faber-Castell, né? Então, vocês viram que, ó, quando eu fiz assim, e na lua lá, ó, eu coloquei aqui geral em todo mundo. Bem, não sou uma pessoa que fica alisando colorido, porque depois eu faço o acabamento de outro jeito. Ó, então, aqui é luz, então depois vai entrar o nanquim. Ó, então eu usei esse. Depois eu coloquei um tom, assim, de um amarelo, ó, mais gema, né? Tá vendo? Então, aqui não vai ter flor, não. Ó, então aqui a gente coloca, por exemplo, nesse canto aqui, ó, pra vocês entenderem como que é isso, ó, tá? Coloca assim nos cantos da janela, ó lá. Colocou? Aí vem com um tom mais escuro, pode ser assim, pode ser um marrom claro, pode ser uma cor amarelo ocre, ó, só fazer uma sombra. Ó lá. Tá? Ó, aqui é a mesma coisa. Aí você pode fazer o efeito que você quiser aí no cantinho. Pode pintar reto, pode fazer assim uma coisa mais arredondada, você que sabe.